Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, gostaria hoje de estar trazendo uma pequena mensagem, a qual Deus tem queimado muito no meu coração durante esses dias, que é algo que a gente tem visto muito, determinadas situações sem ter a direção do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco do Espírito Santo de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre as ações dele em nossas vidas, o que muda, amém? E algo muito importante, é algo que nós temos como cristão a responsabilidade de buscar ter entendimento com o Espírito Santo de Deus, relacionamento, que foi o que Jesus pediu ao Pai. Se a gente voltar um pouquinho à história, o texto, no Velho Testamento, nós sabemos que a representatividade de Deus na terra era através da Arca da Aliança, certo? E quando a gente avança um pouquinho mais o texto, a gente lê sobre a vinda de Jesus. Aí já era o próprio Jesus, a própria representatividade de Deus na terra, que foi o Filho Jesus. E quando a gente adianta um pouquinho mais o texto, antes de Jesus fazer a ascensão, que no caso subir aos céus, naquele momento ele estava preocupado como que ficariam os discípulos dele, como que ficaria todo aquele povo sem a direção. Porque antes a presença de Deus lá no Velho Testamento vinha sobre a arca, né? E Deus falava com o sacerdote. E através disso o sacerdote direcionava aquele povo. E depois, após a vinda de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele direcionava o povo conforme o Pai queria, que é Deus, através da palavra, essas coisas. E Jesus Cristo, antes da ascensão dele aos céus, ele ficou preocupado como que o povo ficaria sem a presença dele, já que ele era a presença viva, real do reino de Deus, podemos falar assim, na terra, né? Aí, em um certo momento, ele, com os discípulos, em conversa, ele falou que ele rogaria ao Pai o Espírito. Vamos ler essa passagem que está escrito em João, capítulo 14. Vamos ler João 14 ao 16. João 14, 16, que diz assim: se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É saber o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos no 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Daqui a pouco o mundo não me verás, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então Jesus Cristo aqui ele fala para os discípulos dele que não deixariam eles órfãos, que o Pai enviaria um Espírito Consolador
que antes, naquele momento, Jesus Cristo já era o consolador, tanto dos discípulos, quanto para aquele multidão a qual Jesus pregava. Jesus era o consolador, Jesus era o pão vivo que desceu na terra, Jesus era a palavra viva. Jesus curava, transformava, libertava. Jesus trazia o entendimento, Jesus trouxe o conhecimento do reino de Deus sobre a terra. Então, naquele momento, Jesus Cristo era o consolador que estava presente no meio de todo aquele povo. Mas ele sabia que a passagem dele por aqui já estava chegando ao fim. E sabia que era necessário que o Pai enviasse um outro Espírito Consolador para estar junto com todo aquele povo que hoje também somos esse povo. Só que quando Jesus fala que o mundo não veria nem saberia, é porque o Espírito Santo de Deus, ele é algo que só sente, só sabe, só vive quem está na presença de Deus, quem busca um relacionamento, quem busca verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas, irmãos, quando elas estão no mundo lá fora, elas estão vivendo os seus pecados, elas estão fazendo aquelas coisas erradas. A vida delas não está voltada às coisas do reino de Deus. A vida dela não está voltada ao Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus fala que o mundo não saberia, certo? Então, após, quando Jesus fosse subir aos céus, era necessário que ele deixasse o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo de Deus, ele é um sinal de Deus em nossas vidas. Ele é um sinal de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Aleluia, Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Nele também estais, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo de Deus que hoje está sobre nós, nós temos o selo do Senhor, que é a representatividade do Espírito Santo de Deus em nós. Então, irmãos, Jesus deixou o Espírito Santo sobre nós. Só que ao longo da caminhada, nós temos visto que as igrejas, vamos colocar as pessoas, nós não tem vivido o verdadeiro Espírito Santo de Deus que deixou sobre nós. Porque quando nós vivemos, quando nós temos a direção do Espírito Santo de Deus, tudo na gente muda. Aí já não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos caminha a viver sobre a vontade de Deus. Então, muitas das vezes nós, irmãos, nós temos vivido um cristianismo, mesmo o Espírito Santo de Deus já ter sido derramado sobre nós não nos atentamos, nós não damos importância
a essa questão e nós vivemos um cristianismo mecânico. Mas como assim, irmão Deus, mecânico? Nós não buscamos ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós não dispondo nosso tempo em buscar, em entender, em saber o que é o Espírito Santo de Deus. O que ele traz para nossas vidas? Qual é as ações dele sobre nossas vidas? Conhecer tudo sobre o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, trazendo para o contexto atual, às vezes nós estamos orando, mas não estamos orando de acordo com o que o Espírito Santo de Deus ele nos ensina. Muitas das vezes nós estamos pregando, irmãos, pregando fora do que o Espírito Santo de Deus poderia nos ensinar, nos instruir. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos louvando, mas estamos louvando sem a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque uma coisa, irmãos, é nós termos o Espírito Santo de Deus em nós. Outra coisa é o Espírito Santo, outra coisa é nós sermos batizados com fogo pelo Espírito Santo de Deus. Então isso são questões diferentes. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. Só que agora nós temos que buscar um relacionamento vivo com Ele para que a gente possa ser batizado com fogo pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos batizados com fogo pelo Espírito Santo de Deus, é como se nossa perspectiva, nosso modo de pensar, de ver, mudaria todo um contexto. Mudaria todo um contexto. Porque nós passamos a andar sobre a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos guia sobre a vontade do Pai. Como vemos um pouco lá na passagem, Jesus Cristo rogou ao Pai o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. Então hoje o Espírito Santo de Deus, ele é a presença, ele é o acesso que nós temos ao Pai, ao reino. Então se nós vivemos uma vida cristã só indo na igreja, sem procurar entender, sem buscar, sem ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos viver anos e anos e anos e anos dentro da igreja e não vai haver mudança em nossa vida. Nós não vamos alcançar o que Deus quer para nossas vidas. Entende? E assim como o Espírito Santo de Deus ele convence o homem do pecado e da justiça, é necessário que nós venhamos entender o mover dele em nossas vidas, para que as ações dele sobre nossas vidas nós possamos viver a partir de então sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 8. Aleluia, Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluia, Deus. Romanos 8, 14. Que diz assim. Romanos capítulo 8, versículo 14. Que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Irmãos, é muito importante, irmãos, que nós venhamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque se nós reconhecemos o Espírito Santo de Deus, se nós vivemos o Espírito Santo de Deus, nós somos filhos de Deus. A palavra mesmo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus.
Então a palavra de Deus está dizendo que tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos guia durante o Evangelho é o que vem da vontade do coração de Deus. E isso nos torna filho de Deus. Assim como o Pai, Jesus Cristo, não queria nos deixar órfãos quando ele fizesse a ascensão ao céu, ele pediu o Pai, o Espírito Santo de Deus, e após isso, tá aqui, ó, recebeis o Espírito de adoção de filho. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte, irmãos. Aí muitas das vezes, irmãos, nós temos vivido, irmãos, uma vida cristã sem se basear no que o Espírito Santo de Deus ele quer que nós venhamos andar sobre a vontade de Deus, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele veio de Deus, irmãos. Então tudo aquilo que ele nos fala, tudo aquilo que ele nos direciona, irmãos, é a vontade de Deus. Vamos ler aqui, irmãos, para a gente ter mais um entendimento da importância do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: contudo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas vindouras. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele traz tudo pra gente, o que o Filho e o Pai traz para ele. Nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que Jesus existe, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos que Jesus Cristo esteve nessa terra. Então agora nós temos que acreditar que o Espírito Santo de Deus está sobre nossas vidas e está nos direcionando a viver a vontade do Pai.